O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Hoje, a igreja faz memória de um grande, importante santo e doutor da igreja, São Leão Magno. São Leão Magno, ele tem até mesmo esse nome de magno, de grande, para dizer da contribuição que ele teve para com a igreja. Poucos santos tiveram esse título de magno, e poucos também tiveram o título de doutor da igreja. E São Leão Magno assim o tem. A grandiosidade deste santo para a igreja foi exatamente de poder defender e guardar a fé. Defender e guardar. Essas duas palavras, esses dois verbos. Aquele que defende e ao mesmo tempo aquele que guarda a fé da igreja. São Leão Magno ele tem uma importância muito grande no concílio de Calcedônia, em 431. E o que estava, só para contextualizar vocês, para entender o que falarei posteriormente. No concílio de Calcedônia, tinha um monge chamado Eutiques, que ele começou com uma moda, que é dado o nome de heresia. Dizer que Jesus não tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus, depois da sua encarnação, só tinha a natureza humana, aliás, a natureza divina. E esta heresia que se espalhou, que ele não tinha as duas naturezas, a humana e a divina, isso começou a se impregnar no meio do povo, e ele defender isso, esse monge, que Jesus não era bem isso que se falava. E, nesse cenário, é que São Leão Magno entra, ele junto com outros, lógico, mas ele com essa peça muito fundamental nesse sentido, e vai dizer: não, nós professamos a fé de Pedro, que Jesus é sim realmente Deus, e Jesus é sim realmente homem. As duas naturezas, como nós assim o professamos a fé. Jesus, que se encarna no seio da Virgem Maria, portanto, assumindo a condição humana em tudo, como vai dizer São Paulo, com exceção do pecado. Mas o Cristo que é humano, mas ao mesmo tempo divino, nesse sentido das duas naturezas. E esse monge Eutiques negava isso, que Jesus não possuía as duas naturezas. Não vou entrar em pormenor da implicação teológica nesse sentido, que não é o caso agora, mas só para vocês entenderem o cenário no que Leão Magno se encontrava e assim pôde defender a fé. E uma frase que ficou muito conhecida de Leão Magno foi: com Pedro e como Pedro confessou. Com Pedro e como Pedro confessou.
E com a fé que Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo. Então, com Pedro e como Pedro confessou. E aqui está uma importância muito singular, particular, nessa expressão que São Leão Magno assim se expressou, que nós podemos trazer para a nossa vida e toda a vida da igreja. Nós não podemos crer do nosso jeito, nós precisamos crer a fé da igreja, como a igreja crê, como a igreja professa. Eu não posso crer do meu jeito, Eutiques começou a crer do seu jeito. Não, a humanidade de Jesus não é bem assim não, a divindade de Cristo não é bem assim não. Essas duas realidades não tem como estarem juntas, a realidade divina e a humana. Só que essa não foi e nunca será a fé professada pela igreja. Essa não foi a fé professada por Pedro. Aí São Leão Magno diz, não é por aí. E no concílio, de fato, ficou definido esta realidade. A união hipostática, uma palavra grande, mas para dizer da humanidade e da divindade de Jesus, que estão presente numa única pessoa. Qual? A pessoa do Filho de Deus. E olha só, eu não estou falando que foi um cientista que colocou essa tese sobre negando a humanidade de Cristo. Não foi um arqueólogo, foi um monge. O que isso implica a dizer? Qualquer um, pode ser padre, pode ser bispo, qualquer um que faça parte do clero, nós precisamos professar a fé da igreja, dizer o que a igreja diz, pregar o que a igreja prega, crer no que a igreja acredita, não pode ser o contrário. A ponto que, se nós padres, se nós professarmos algo que a igreja não professa, o que nós cremos não pode ser acreditado não, o que nós falamos não pode ser acreditado não, porque nós somos só porta-voz da igreja, nós não somos a igreja, porta-voz. Portanto, nós não podemos, em hipótese nenhuma, como padres, como bispos, pregarmos algo diferente, crer em algo diferente do que a igreja crê, do que a igreja acredita, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. É a fé de Pedro, e como Pedro professou. Essa expressão de São Leão Magno precisa estar gravada no nosso coração. E a fé da igreja é que Jesus é o único mediador, é o único salvador. E nós podemos perceber isso na primeira carta de São Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, quando ele vai expressar dessa maneira que Jesus como único mediador, único salvador. Não tem outro não. Não é Buda, não é Allan Kardec, não é Alá, não é seja lá quem for, é Jesus. Nós professamos essa fé. A salvação é mediante Jesus, Ele é o único mediador, Ele é o único salvador. Nós cremos com a igreja, do jeito que a igreja crê. Não é diferente não, e não pode ser. Que na medida que os tempos passam, está a modinha, cada um crê do seu jeito. Eu sou da igreja, eu sou católico, mas quando a pessoa coloca o mais, já deixou de ser católico. O mais significa que já não é mais católico. Se nós não cremos com a igreja e do jeito que a igreja crê, nós já deixamos de ser católicos. E não é por aí. E os apóstolos, os mártires, deram a vida por esta causa, defender a fé professada por Pedro. E nós também não podemos fazer diferente não. Não podemos crer do nosso jeito, é preciso crer do jeito que a igreja crê. Professar a fé dos mártires, a fé dos apóstolos, e não pode ser diferente. Leão Magno defendeu isso com unhas e dentes, se tornou santo, se tornou doutor da igreja. E como eu vos disse, esse título de doutor, de Magno, exatamente por
a grandiosidade daquilo que ele defendeu, a união hipostática de Jesus, a natureza humana e a divina, sem confusão. A união da natureza humana com a divina, fazendo assim o Filho de Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Desta forma, Jesus pôde salvar cada um de nós, com a sua divindade, com a sua humanidade, estando completamente unida. Esta é a fé da igreja. Qualquer um que professa algo diferente disso, como eu vos disse agora há pouco, de algum modo já está fora da igreja, como Eutiques, o monge, assim o esteve. Mas que nós, por intercessão de Nossa Senhora, possamos fazer esse compromisso de crer com a igreja e do jeito que a igreja crê. Com e do jeito. Isso faz toda a diferença, não é só jogo de palavra. Com a igreja, está junto, do jeito da igreja, de maneira como ela ensina. Qualquer um que quiser ir por outro caminho, está deixando de ser católico. E não podemos deixar de ser católicos, pelo contrário, devemos viver com fidelidade os ensinamentos da igreja, que foi dito por nosso Senhor, continuado pelos apóstolos. Porque a nossa fé católica, ela tem como fundamento a fé dos apóstolos, a fé dos mártires. Portanto, agora é só dar continuidade, não adianta inventar moda, é só continuar aquilo que Jesus deixou. Crer com a igreja e do jeito que a igreja crê. Professar a fé de Pedro como Pedro professou.